muitas coisas que as pessoas não gostam de ouvir, mas eu tenho que vir aqui falar. Porque é o seguinte, a entidade ela não é patrimônio de terreiro, gente. Eu vejo muitos vídeos ultimamente na internet como se a entidade ela fosse uma coisa pertencente ao terreiro, como se você só pudesse cultuar se você estivesse dentro de um terreiro. Você pode ir num terreiro, não tem problema isso, já deixo claro desde o início. Só que é muito problemático você querer impor como se, você só pode cultuar a sua entidade, você só pode conversar com as suas entidades e ela só vai cuidar de você se você estiver dentro de um terreiro. Eu vou abordar isso hoje nesse vídeo. Exu, ele não mora no CNPJ espiritual. E Pombagira, ela não precisa da permissão de ninguém para ela caminhar com você. Ela não precisa de permissão, ela não precisa disso. Até porque ela é livre. Ela não vive pelo dogma da religião. E essa frase, ela é muito pretensiosa e ela é usada muito por algumas pessoas da religião. E muitas das vezes é até mesmo manipulativa, que é quando a pessoa diz o seguinte: se você sente as suas entidades, você tem que correr para um terreiro. Se você não cuidar dentro de uma casa de terreiro, elas não vão cuidar de você. E se você não oferece, elas se afastam. E eu preciso vir aqui dizer isso para vocês com toda a clareza do mundo. Isso não é espiritualidade. Isso é controle disfarçado. Porque eu vou contar um relato aqui, porque eu tive sempre as minhas entidades comigo. Elas sempre estevem comigo, elas sempre caminharam comigo. Mesmo antes. Antes de eu saber o nome, antes de eu saber a origem delas, antes de eu entender os fundamentos e os não fundamentos, e também compreender mais a minha intuição, saber mais me impor, saber mais respeitar a minha espiritualidade, as minhas entidades, em questão de que elas caminham comigo e não com outras pessoas. E antes de eu reconhecer qualquer coisa, elas já estavam ali comigo. Inclusive, já teve gente que viu uma das minhas entidades. Uma moça que caminhava comigo. E caminha até hoje. Essa moça uma moça também, né? Ela chegou pra mim e falou o seguinte: nossa, você tem uma moça muito bonita. E eu perguntei, que moça? Uma moça? Ela foi muito bonita, ela usa um vestido preto, um chapéu preto, e toda vez que você dorme, ela para em frente ao portão, como se ela te guardasse. E eu perguntei pra ela se era uma coisa ruim na época, porque na época eu era muito jovem ainda, tava começando a aprender a me virar mais ainda na minha vida, porque desde sempre eu tive que me virar, as situações nunca foram muito fáceis. E ela falou que não, que ela falou que ela não sentia uma energia ruim, ela sentia que aquela moça me protegia, que ela cuidava de mim quando eu dormia. E ela sempre esteve presente, principalmente nos pequenos detalhes, nos livramentos silenciosos do dia a dia, nas coisas que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram. E principalmente quando eu me deitava para dormir, porque ao dormir é um dos estados mais vulneráveis que a gente tem. E quando o corpo ele relaxa, quando a nossa guarda ela meio que abaixa, quando a alma silencia. Porque assim, quando a gente dorme, a gente fica vulnerável para as coisas externas, principalmente para outros seres ali, tanto espirituais como para pessoas também. Porque a gente nunca sabe. Então ela sempre me protegia também nesses momentos, principalmente no meu sono. E eu me sentia muito tranquilo, muito protegido mesmo naquela época, e ainda continuo me sentindo protegido. Mesmo com, às vezes, algumas coisas acontecendo, eu sei que as coisas vão melhorar, porque eu sei que ela está ali comigo, não só ela, mas como as minhas outras entidades também. E mesmo sem eu entender, naquela época, ela estava ali presente, porque eu não compreendia muito bem naquela época o que era, como fazer. Ela estava me cuidando, me guardando e me protegendo. Então não, uma entidade ela não precisa de um terreiro para existir na sua vida. Ela pode trabalhar em um terreiro, ela pode se manifestar em uma casa, ela pode ser cultuada dentro de um fundamento, mas ela não pertence àquela estrutura e nenhuma outra estrutura. Ela não é posse de ninguém, ela não é propriedade de um terreiro e nem de uma religião. Exu não pertence à Umbanda, Pombagira não pertence à Quimbanda e Orixá ela não cabe numa placa, numa parede. A espiritualidade ela é muito maior do que o ego humano, tentando colocar nome em tudo. E eu acho muito perigoso quando tentam colocar isso como uma regra. Aquela regra absoluta, como se o sagrado ele só pudesse te alcançar e te tocar se você
estiver preso dentro de um sistema. Porque isso não é fé. Isso é dependência disfarçada de doutrina. Antes mesmo de você saber o nome da sua entidade, antes mesmo de você entender os sinais que te dão, e antes mesmo de você pisar em qualquer casa espiritual, eles já estavam ali com você o tempo todo. Nos livramentos que você nem percebeu. A intuição que fez você mudar o caminho. A sensação estranha que te fez não entrar em certos lugares, em certos ambientes. Na queda que parecia azar, mas evitou uma tragédia muito maior. Nas pessoas que saíram da sua vida, que iam te fazer mal, e você achava que aquilo ali era, nossa, eu tô sendo punido. O cuidado espiritual ele não começa quando você descobre. Muitas vezes ele só começa a ser percebido por você. E agora uma coisa precisa ser dita, só que com muita maturidade. A entidade, ela não é uma babá espiritual. Ela não vai ficar 24 horas grudada em você, orbitando ali na sua vida, como se não existisse mais nada no plano espiritual. Mas ela vai estar nos momentos que exige necessidade. Quando houver vulnerabilidade espiritual. Quando houver vulnerabilidade. Nos momentos em que um livramento precisa acontecer, eles estão lá. Só que, vamos deixar também bem claro, vamos ser maduros, de entender também que quando a gente se coloca em situações que a gente não deve se colocar, a gente procura situações que a gente não deve, continua insistindo em certos erros que você sabe que você não deve, aí a entidade, elas vão deixar você passar por aquele aprendizado, mesmo que seja duro, porque a entidade ela também não vai ficar puxando toda hora a sua orelha, não faz isso daqui que vai dar merda. Não, se você insistir, as coisas não vão caminhar do jeito que você acha que vai. E é sobre isso. Eles vão estar lá, às vezes num arrepio, às vezes numa intuição, às vezes num caminho que você mudou sem saber o porquê, às vezes numa decisão que parecia pequena, mas mudou tudo. O mundo espiritual, eles falam no detalhes. Quem vive isso sabe muito bem. Então, sim, eles cuidam. Só que uma coisa é gratidão, outra coisa é chantagem espiritual. A entidade não está do seu lado só porque você comprou uma vela cara. A entidade não vai te abandonar só porque você não levou oferenda toda semana para ela. A entidade não mede amor e fé por quantidade de despacho que você faz. Agora eu vou deixar uma coisa bem clara. Se você fez um acordo, se você fez algum tipo de acordo com a entidade e você prometeu tal dia, eu vou levar tal coisa para você na encruzilhada, eu vou oferecer tal coisa para você no meu congá, aí você tem que cumprir sim, porque se ela atender o seu pedido, ela foi lá, fez as coisas acontecerem na sua vida e você prometeu que iria entregar tal coisa para ela, você tem que cumprir com aquilo que você prometeu. Você tem que entregar. Outra coisa é você fazer por gratidão, você ir lá e oferecer um padê por gratidão por coisas boas que já aconteceram na sua vida, de livramentos que aconteceram na sua vida. Outra coisa é você fazer um acordo e você não cumprir. Então, fique ligado nessa questão. O que a espiritualidade pede, antes de tudo, é respeito, consciência, verdade, gratidão, conhecimento. Conhecer a história, respeitar a origem, honrar a força. Isso é muito mais profundo do que transformar a religião em uma fé mecânica. E deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês. Eu não estou desrespeitando os terreiros, tá? Porque as pessoas elas acham que só porque a gente tem umas opiniões diferentes a gente está desrespeitando, e não é esse o ponto. Existem casas muito sérias, lindas por sinais, dignas e com fundamentos, com caridade e com verdade. Existem dirigentes que realmente ajudam, pessoas que estão perdidas, confusas, sensíveis, mediúnicas e sem direção. Terreiro pode ser escola, terreiro pode ser acolhimento, terreiro pode ser fundamento, mas terreiro não pode ser prisão. Quando alguém te diz que a sua entidade só pode cuidar de você quando você estiver dentro de uma casa, isso já não é acolhimento. Isso é dependência disfarçada da espiritualidade. É a mesma coisa que dizer o seguinte: se a pessoa não ora, Deus não vai estar com ela. E isso é uma grande mentira. Tem gente que nunca fez uma oração formal, mas já foi salva por forças que ela nem mesmo conseguia explicar. Tem gente que não sabe nem dar nome ao sagrado, mas vive sendo atravessada por ele todos os dias. A espiritualidade ela não deixa de existir porque o ser humano ainda não aprendeu a reconhecer. Porque as pessoas têm uma mania de falar, você não vai ser cuidado, sendo que por Deus se você não fazer oração também. E gente, Deus é tudo. A gente está dentro de Deus. Esse universo vasto que a gente tem
A gente está dentro de Deus. Deus é uma energia, Deus é uma força, Ele é a fonte da criação. Ele é tudo, desde cada beleza do universo, desde cada coisa que nasceu e cresceu nessa terra. Ele é tudo, a gente está dentro dele. Ele é uma força grandiosa, ele está em todos os lugares. Então não existe isso daí, entendeu? Basta a gente ter fé, acreditar e respeito também. Então sim, quando você reconhece essa força na sua vida, é importante a gente agradecer, é importante orar, é importante ter presença, é importante respeitar, é importante honrar aquilo que te guarda, mas não por medo e nem chantagem espiritual. Não porque te convenceram que se você não fizer algo, vai ser abandonado. E sim porque você entendeu que existe uma força muito maior te acompanhando. E quando você entende isso, você honra, você agradece e você respeita. Então não confunda fundamento com aprisionamento. Não confunda terreiro com posse. Não confunda fé com dependência. E principalmente não transforme a religião e a fé em cárcere privado. Porque o sagrado, ele não precisa da autorização de ninguém para andar do lado de quem ele escolheu guardar. Eu reconheci depois, mas o cuidado, esse já estava lá desde sempre. Axé. Esse foi o nosso vídeo, espero que eu tenha esclarecido um pouco esses pontos. E espero que vocês entendam também. E vocês nunca deixam de ter fé, aprender sobre o sagrado, aprender sobre a religião, conhecer os fundamentos, as origens e tudo mais. Tenham sempre conhecimento, gente. Um forte abraço para vocês, sejam bem-vindos aqui ao Fedra no Sinistro. Eu sou o Fedra e o prazer é todo meu de receber vocês aqui. Até o próximo vídeo.